Nesse trabalho que se inicia, eu assim fico muito feliz e muito grato assim de estar trabalhando aqui com a minha equipe, e também eu sempre tenho uma fala para falar para a minha equipe, e essa fala eu estendo a todas as equipes, porque o trabalho em conjunto ele é muito gratificante. Nós que trabalhamos assim em conjunto, tem essa coisa boa assim que trabalhamos todos os dias, porque todos os dias tem trabalho para ser feito, tem inovações, tem esforço, tem dedicação. E então muitas vezes num trabalho em equipe, a gente tem que ver assim a paciência que a gente tem que ter com a gente. Esse trabalho nosso é um trabalho de equipe, e nesse início de trabalho eu sempre falo assim para minha equipe, uma fala que eu tenho vontade que essa minha equipe leva para casa e durante a semana lembra um pouco meu agradecimento, que é essa fala. Então, num trabalho em equipe, muitas vezes da equipe fica impaciente com outro elemento. Mas acontece uma coisa muito importante assim, nós não temos como ficar impaciente com o outro, porque se a gente analisa, cada pessoa tem uma fase da vida. O que está acontecendo, que a gente fica às vezes impaciente, e que no comum esse nome tem o nome de irritar-se, então, ou ficar nervoso. Então, esse termo, irritar-se ou ficar nervoso, a gente não fica com a outra pessoa, a gente fica com a gente, porque a gente não tem assim o saber para falar, o saber posicionar, o saber para pegar aquele trabalho da onde ele parou e dar continuidade naquele trabalho, de maneiras que aquele que deixou aquele trabalho daquele jeito não precisa de saber que aquele trabalho ficou assim. O trabalho foi dado andamento. Então, uma coisa assim muito importante que a gente tem que ter é conhecer melhor a gente. As outras pessoas, a gente vê facilmente assim a limitação que o outro tem, a dificuldade que o outro tem, ou a falta assim de um conhecimento geral de todo um processo daquelas funções. Então, esses atos assim, é com a gente que a gente tem que ter a clareza de como desenvolver melhor o jeito de relacionar com cada um. O jeito de relacionar melhor consigo mesmo, porque se a gente analisa assim a pessoa em formação, a criancinha, a fase que ela se encontra, os desenvolvimentos que ela apresenta na sequência dos anos, então os professores daquela criança compreendem cada fase daquela criança. Então ele sabe da limitação motriz, de dicção, do jeito daquela criança, ele compreende aquela criança, então ele não irrita com aquela criança, porque ele sabe que está num desenvolvimento. Então o trabalho em equipe é assim, conhecendo as fases da formação de uma pessoa, o professor sabe muito bem que naquela fase, aquela informação tem a capacidade daquela fase. No trabalho em equipe também é assim, cada pessoa tem a capacidade daquela parte da equipe, aonde todos trabalhando formam a equipe. Então, a maneira do trabalho diário é uma maneira de harmonia. Muitas vezes a gente não pode expressar essa harmonia, mas dentro da gente essa harmonia não pode ser turvada, não pode ser atrapalhada. Tem o relacionamento da equipe, tem o convívio com a equipe, mas tem a vida interior daquele e aquele fazendo o esforço no convívio social, pegando o trabalho daquele da equipe que deixou parado naquele estágio e dando continuidade. Essa continuação é uma sequência. Então não tem assim uma maneira de incriminar o outro que deixou o trabalho daquele jeito. Tem que fazer o trabalho, tem que dar continuidade. Então nós que trabalhamos em equipe tem que fazer essa diferença, compreender cada um da equipe, não deixar que nenhum da equipe
tira a harmonia interior. A vida da pessoa é interior. Essa vida ele continua com ela. Então, com a equipe, vai ajudá-lo no viver o exterior, ter o impulso, independente do dia da semana, independente da época do ano, ele tem dentro dele a condição exterior que o ajuda a movimentar e tem dentro dele a vida interior de harmonia. Então, uma associação das duas coisas sem deixar que uma atrapalhe a outra. Nessa fase do trabalho que nós nos encontramos, ela tem o nome de a moderna ciência do espírito, e o que nós precisamos de ter dentro de nós é uma sensibilidade interior para saber que a pessoa caminha sobre a terra, ela tem que saber aonde é que ela coloca o pé. Ela resolve fazer um empreendimento, uma mudança, uma viagem, uma compra, ela faz uma avaliação de toda uma condição exterior, da condição do trabalho dela para fazer aquele pagamento, da condição que ela tem disponível para fazer aquele passeio, da condição que ela tem para aceitar aquele trabalho que exige muito, que tem muitas horas de trabalho diariamente. Então, na vida exterior, fica fácil assim da pessoa observar as responsabilidades que ela tem e o esforço que ela tem que fazer para corresponder com aquelas novas responsabilidades que ela está pretendendo a ter. Na vida exterior, fica fácil assim da pessoa saber do que ela está pretendendo, das responsabilidades, do tempo que ela tem, de como ela vai conseguir cumprir aquelas determinações, aquelas funções que ela está querendo agora passar a ter. A vida interior, a pessoa agora entra descuidadamente e muitas vezes recebendo orientação, recebendo avaliação de uma pessoa que tem menos do que ela. E o critério para entrar numa vida interior de pesquisa que chama-se matéria fina e que alguns chamam de plano astral e que outros dão o nome de coisas espirituais. Então, a pessoa que está dando o nome assim, ela precisa de saber que ela tem que conhecer aquilo que ela está falando, aquilo que ela está empreendendo. Uma pessoa só pode ajudar a outra quando ela tem um conhecimento daquilo que ela está querendo auxiliar. E quando a pessoa, na vida interior, ela tem uma vida muitas vezes exterior que requer assim muitos detalhes, muito empenho, que a vida exterior dela já tem tantos e tantos anos, não está crescendo e que muitas vezes está tendo até um empobrecimento. Então, se está havendo um empobrecimento e se ela tem hoje muitas coisas para serem resolvidas, então como é que ela pode querer ajudar outra pessoa na vida interior, que é chamada vida espiritual e eu chamo de vida de matéria fina? A vida da matéria fina da pessoa não pode ser diferente do que ela é, do que ela pensa, do que ela atua. Então, ela tem muitas limitações exteriores. A vida interior dela é igual, porque a vida de matéria fina, a vida espiritual, é a vida exterior. Não tem, assim, uma maneira da pessoa ter uma vida interior diferente da exterior. A gente vê, assim, muitas vezes, a pessoa tem um determinado costume, e esse costume que a pessoa tem, muitas vezes ela sonha com aquele costume. E se ela sonha com esse costume, é porque dentro dela, ela anda pensando naquilo ou anda comportando daquela maneira. Na vida interior, é assim.
Se a pessoa tem um desenvolvimento interior, ela na vida interior dela, na vida de sonhos, ela não pode ter mais do que meio degrau acima, porque não tem estrutura. Muitas vezes as pessoas se reúnem em uma sessão. Então a vida interior de uma pessoa não é diferente da vida exterior. O que essa pessoa pode ter é meio degrau acima, porque não tem contraste dentro da pessoa para ter muitas referências. Muitas vezes, muitas pessoas se reúnem achando que nessa reunião vai ter um guia de luz, e esse guia de luz é como um professor desenvolvido, é como um professor muito qualificado. Esse professor muito qualificado, ele só vai apresentar quando tem uma equipe qualificada que vem estudando direito aquela matéria que está sendo ministrada. Senão esse professor não perde tempo, porque uma pessoa que tem um conhecimento, que tem uma qualificação, ela respeita a outra pessoa, ela dá atenção a outra pessoa na proporção. Não tem assim uma boa vontade, um excesso de zelo, um excesso de carinho para ajudar aquele que não tem a evolução. Uma professora na sala de aula, ela dedica um tempo a mais para aquele aluno que está empenhando e que fez a pesquisa e que trouxe material e que fez mais assim e que é comportado e que tem costume bom. Então essa professora tem um tempo com esse aluno. Na vida interior é assim, em uma sessão, em uma organização, não tem assim como agora apresentar super evoluídos ajudando todos os outros. Não apresenta. Normalmente apresenta menos evoluído, porque aquele que organiza a sessão, aquele que organiza a maneira de induzir as pessoas a ir para aquelas regiões, ele nem tem conhecimento daquela região, ele nem tem evidência, ele nem sabe como auxiliar uma que ele colocou naquela situação. Então, tem muitos tipos de energias. A pessoa sendo ou não esclarecida sobre o que ela está fazendo, ela é responsabilizada, ela tem a consequência. No início, ela pode estar descuidada, mas na sequência, ela ou está entorpecida ou ela está mesmo descuidada mesmo. E se ela está descuidada, ela está sonada. Se ela está sonada, outra pessoa determina o futuro dela. Mas isso não quer dizer que ela não venha a ser responsabilizada, porque a única coisa que um ser humano tem na Terra é a lucidez. Essa lucidez fica fácil da gente observar com a criancinha pequena. Ela sabe quando ela pode ou não considerar aquele adulto cuidando dela. Todas as fases, o adolescente sabe quando ele precisa de entrar na sala de aula e quando ele não entra. Então a pessoa aceita ser induzida e ela então é induzida porque ela aceitou. E com isso também ela é responsabilizada. Aquele que a induziu também é responsabilizado, porque todas as coisas que nós fazemos para o nosso semelhante é de nossa responsabilidade. Se a pessoa tem vontade ou tem a vaidade ou tem a presunção de querer entrar no mundo de matéria fina sem ter o conhecimento e utilizando da astúcia que ele tem, da fala que ele tem, para que outra pessoa caminhe nesse caminho com ele através da indução dele, então ele também vai ser responsabilizado. Aquele que deixou e aquele que induziu. Então a vida interior, ela precisa de ser assim comparada com a vida exterior. Por exemplo, uma pessoa, se ela anda descuidadamente, também nos sonhos ela vai se encontrar descuidadamente. E isso fica muito fácil de ver assim, pessoas que têm medo de colocar o corpo na cama para o repouso. Esse medo é porque na vida diária da pessoa ela está descuidada.
E esse descuido requer muitas coisas: o tipo do pensamento, o tipo da roupa, o tipo da pessoa. Então, na vida interior é verdadeira, na vida de matéria fina é verdadeira, porque na vida de matéria fina a pessoa não tem assim subterfúgio, não tem outra maneira assim de não apresentar pelo que ela é realmente. Então a vida interior da pessoa é a vida exterior. Não tem assim uma maneira da pessoa ter uma vida interior diferente da vida exterior. Não tem como a pessoa reunir e nessa reunião vir guias de luz. Não tem, porque se tem uma pessoa que não tem assim uma nobreza, uma pureza, um jeito bom, o professor não vai perder tempo, porque ele sabe que aquele elemento ali, naquela reunião, vai desarmonizar todos os outros. É fácil a gente observar isso em uma sala de aula. Então, um elemento na sala de aula, ele não é colocado para fora pelas coisas sociais, pela importância social, achando que aquele elemento, continuando a conviver ali naquela sala de aula, ele vai melhorar. Ele não melhora, ele piora todos os outros. A influência dele é assim. Agora, na vida interior, numa reunião de coisas espirituais, tem elementos que não têm qualificação. Só que na vida interior, na vida de matéria fina das pessoas, é feita uma seleção. O nível da pessoa é que atrai a qualidade dos guias. E se tem um que tem a desarmonia, então não vai vir guia de luz. Então, uma vida interior, uma empreitada interior, não é diferente de uma vida exterior. Agora, na vida interior, a gente passa a confiar na pessoa sem fazer uma avaliação. Na vida exterior, a gente tem que levar uma carta de apresentação, a gente tem que dar um telefonema para a pessoa poder receber a gente, para a pessoa poder orientar, para a pessoa nos apresentar um trabalho, ou para a gente contratar uma pessoa, a pessoa tem que apresentar o passado dela. Na vida interior, na vida chamada vida espiritual, a gente dedica a nossa confiança inteiramente, sem saber se tem um passado bom aquele a quem nós estamos dando a nossa vida na mão dele, se aquela pessoa tem um passado. A gente nem procura verificar a conduta da pessoa, o jeito que a pessoa vive. Normalmente a pessoa tem muitas coisas exteriores para serem resolvidas e ela agora se prontifica a ajudar outras pessoas e a gente aceita essa pessoa no convívio da gente, não faz uma avaliação que aquele tipo de vida, aquele tipo de pessoa, ela ainda tem muitas coisas para conquistar, como ela pode fazer uma avaliação ou ajudar outras pessoas. E nós ficamos descuidados e entregamos nossa vida a esse tipo de pessoa. A vida interior, a vida na matéria fina, ela não dá saltos. Não tem maneira assim de vir auxílios da luz se a própria pessoa não se esforça em conhecer o idioma, em conhecer a fala dela, em conhecer as leis da criação. O livro Na Luz da Verdade ajuda a pessoa a fazer essa análise, a ter esse bom senso, a ter essa clareza, a ficar norteada de saber que aquele que está orientando é que está precisando de auxílios. Aquele que está formando os grupos de orientação, ele é que teria que estar sendo orientado. Agora esta pessoa se prontifica a auxiliar outros. Como pode? Então nós precisamos assim de dedicar muito tempo
muito tempo para recuperar um pouco do passado descuidado que tivemos. Só de nós pensarmos assim, que em uma reunião vai vir agora um guia de luz para nos auxiliar, só de pensarmos assim, já estamos assim entorpecidos, já estamos sem lucidez. Então, do jeito que a Terra hoje se apresenta e do jeito que eu me apresento, com muitas limitações, com muitas coisas para serem resolvidas, então, na parte exterior da vida de cada um, a gente vê assim que agora, porque eu resolvi a melhorar-me, então eu vou achar um grupo que vai me auxiliar. O desenvolvimento é interior, é pessoal. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ter essa sustentação interior. Então, o livro Na Luz da Verdade dá à pessoa essa sustentação interior. O desenvolvimento é somente com ela, é ela sozinha. Ela que tem agora que desenvolver um costume diferente, porque o costume anterior que ela tinha, ficou tanto tempo naquela empresa, não recebeu promoção, ficou tanto tempo sem saber para ajudar os filhos, ficou tanto tempo sem saber para ajudar os irmãos. Agora a pessoa resolve a ter um pouco de lucidez, a ter um pouco de clareza. Então ela acha que ela vai encontrar um grupo que vai poder auxiliá-la no dia a dia. Não tem assim um auxiliar, uma pessoa que ficou descuidada a vida inteira. E um descuido muitas vezes já vem de outras épocas. Às vezes ela acha que ela vai conseguir dar saltos, subir a escada de vários degraus de cada vez. Não tem essa possibilidade. Ela tem que ter paciência, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, ela tem que primeiro fazer a base aonde ela se encontra. Essa base é assim, começar a resolver sozinha com ela a vida interior dela. Os auxílios de fora vêm somente com ela, junto de grupos, junto de pessoas, não tem um desenvolvimento, não tem uma evolução. Cada pessoa tem um propósito. Essas coisas a gente observa na política, essas coisas a gente observa na nossa sociedade, porque na empresa que nós trabalhamos, cada um tem um propósito, mas todos estão trabalhando naquela empresa com um propósito diferente. Quando se reúnem para um propósito espiritual, também é assim, cada um querendo o seu propósito. Então o desenvolvimento é sozinho. É a pessoa que tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, sozinha ela e vendo o melhor caminho para a vida dela. Sozinha é que a pessoa vê como é que ela pode começar a resgatar o ontem. A vida anterior, um descuido muitas vezes numa vida presente, ele já vem vindo. E a pessoa foi aceitando a acomodação. Então, não tem assim um desenvolvimento eu relatar para outras pessoas as minhas limitações, achando que agora eu vou me tornar evoluído e que a outra pessoa vai me ajudar no meu desenvolvimento. Muitas vezes aquele que está ouvindo ou aquele pretenso auxiliador, ele tem muitas coisas mais para ser resgatada do que eu, e com essa chamada boa vontade que ele prontifica, às vezes ele vem tumultuando a vida dele. Ele às vezes não tem condições de resolver o seu dia a dia, como ele pode ter a chamada boa vontade de ajudar aquele que foi procurá-lo. Nós temos que ter a humildade de ver que o caminho é individual
e que agora eu tenho que fazer a minha ligação com a luz. Para eu receber os auxílios da luz, eu que tenho que fazer as ligações com a luz. Eu que tenho que ter a paciência comigo, eu que tenho que ter o esforço, eu que tenho que aumentar a minha resistência, eu que tenho que começar a entender de alimentos, para o meu corpo físico ficar mais qualificado e eu poder contar com ele, eu poder assim agora, se eu precisar ficar mais horas estudando o livro Na Luz da Verdade, ter a condição. Então, uma vida interior não pode ser diferente da vida exterior. Não adianta a pessoa achar que agora ela vai desenvolver outras qualidades. Ela já tem muitas qualidades que ela não usa. Ela já tem muitos conhecimentos que ela não está colocando em prática. Então, mais uma qualidade que não está sendo usada. Então, a parábola dos talentos são as qualidades que já temos. Quer dizer, um servo recebe 1 talento, multiplica por 2. O outro servo recebe 3 e multiplica por 6. O outro servo recebe tantos talentos e enterra com medo de perdê-los. Esse enterrar, quer dizer, não usou, recebeu todas as qualidades. E assim somos nós. Porque nós temos tantas qualidades que não usamos, é só observar os sentidos. Muitas vezes a gente não sabe diferenciar o paladar, os sons, da onde está vindo, a procedência daquele som. Então, se nós já temos muitas qualidades e não usamos, não adianta assim a pessoa agora querer frequentar determinados lugares e ela achando que naquele lugar vai dar a ela uma segurança interior, uma perspectiva de vida. Não dá. É a pessoa, a segurança interior, a perspectiva da pessoa, a perspectiva de vida, é como ela entende os ensinos do Criador, como ela relaciona com o primeiro mandamento, como ela relaciona com o terceiro mandamento, como ela relaciona com o segundo mandamento. A cantiga das crianças é a cantiga dos adultos. Nós temos que nos melhorar para aqueles que descendem de nós ficarem melhores. Se a gente adquire um costume bom, esses nossos descendentes terão também uma vida melhor. Então, a vida interior ela é muito interessante mesmo, porque na vida interior, quando a gente vai dormir, a gente sonha com aquilo que a gente tem vontade de realizar, e às vezes a gente sonha com uma coisa que dá certo e uma coisa que tem que ser evitada de ser feita. Então, a vida interior, ela tem essa coisa boa. Ela muda a norma temporal, ela muda a maneira que a gente tem que fazer todos os dias. Nós, todos os dias, somos diferentes, porque todos os dias, quando a gente está estudando o livro Na Luz da Verdade, todos os dias vem o jeito bom para aquele dia ser desenvolvido melhor. Então, a vida interior é a sequência da vida exterior. Na vida interior, marca a nossa vida exterior.